A graça e a paz, irmãos. Glória a Deus, bom dia a todos. Como eu falo, é sempre um prazer estar com vocês, amém? Ontem nós tivemos uma célula muito abençoada mesmo, né? Glória a Deus. Um momento de adoração, né? Como hoje aqui, maravilhoso. Mas é isso aí, o Senhor, Ele responde a um coração que clama a Ele, amém? É tudo dele, é tudo para Ele, mas Ele quer um povo que clame Ele, que busque Ele, não é? Para que possamos pegar a melhor parte, como Maria. Agora sim, Deus abençoe. Em outras épocas, irmãos, isso aqui era rapidinho, o radiador ficava furado, Adriano. Era outras épocas, agora é mais de boa, né? Amém, irmão? Vamos só fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor, pedir por essa palavra, amém? Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós Te louvamos, porque o Senhor nos permitiu acordarmos mais um dia, e mais um dia para poder contemplar a Tua graça, contemplar a Tua presença, que é abundante nas nossas vidas. Eu Te peço, Senhor Jesus, o Senhor venha me capacitar, o Senhor venha abrir o entendimento dos nossos corações, ó Pai, descansa a nossa alma nesse instante, Pai. Pai, transforma, Pai, a nossa vida hoje, que possamos sair daqui hoje com uma revelação nova de Jesus para nós, Pai, pois a Sua palavra ela se renova todos os dias. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém, amém, irmãos. Então gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos, lembrando que primeiramente o Senhor pegou eu de jeito, amém? Lembrando que quando a gente faz, talvez a gente se refira a você, mas primeiramente é cada um de nós, amém? Então se eu me referir em algum momento você lembra, é no todo. Nós somos igreja, né? E igreja que pertence ao Senhor. O Senhor pagou um preço muito caro para estarmos aqui hoje. E hoje mais uma vez temos o prazer, olha que coisa linda, irmãos, um banquete. É o prazer de poder ceiar. Eu até coloquei no meu status, eu não sou muito de rede social, tá, irmãos? Mas a pastora mandou uma fotinho no grupo de manhã, eu já falei, né? Hoje é um dia maravilhoso, viu, pastor? Eu já coloquei lá no status, falei, que mesa linda. Olha a mesa que o Senhor preparou para nós, né? E é maravilhoso. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre a história de Pedro, amém? O nome dessa palavra hoje é a Pedro, amém? Pedro é uma pessoa muito falada na Bíblia, né? E você poderia falar de vários outros discípulos, vai sair a palavra do Senhor porque ela se renova a todo instante, mas eu acho que Pedro, ele tem um pouquinho de cada um de nós aqui, né? Pela vivência, pelo dia a dia, é um pouco de que cada um de nós somos. Então eu acho muito importante nós compartilharmos hoje um pouco aqui o que aconteceu com Pedro, o que pode estar acontecendo comigo, com você hoje, ou o que já aconteceu, o que pode vir a acontecer. Então, nós vamos lá em Evangelho de Marcos, Karen, capítulo 16, por favor, você coloca aí para nós, do versículo 1 ao 7. Marcos, capítulo 16, versículos 1 ao 7. Que nesta manhã nós possamos transbordar da palavra de Deus, amém? Da graça de Deus. 16. É o último capítulo, se eu não me engano. Isso, obrigado, Karen. Amém? Está aqui, eu vou ler lá. Então diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Versículo 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida. Glória a Deus, amém, irmãos? Pois era muito grande. A pedra já estava removida. Pode passar, Karen? Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus,
o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, irmãos. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E o versículo chave para nós aqui, nós vamos compartilhar em cima disso. Mas ide, dizei a seus discípulos, e aqui, irmãos, vamos ler junto. E a Pedro, vamos de novo. E a Pedro. E a Pedro poderia ser Márcio, pastor Valdir, pastora Ruth, Vanderlei, Elaine, Jéssica. Não só a Pedro, mas a mim e a você, ó. Avisando, ó, é a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Amém? Amém até aí, Karen. Obrigado. E a Pedro. Ponto chave aqui. Por que será que o Senhor falou aos discípulos e ainda citou um nome, Pedro? É? Intrigante, não é? De tantos discípulos que estavam ali, ele ainda falou, vai e fala aos discípulos, e quem? É a Pedro. O Evangelho de Marcos registra que após a ressurreição do Senhor, um anjo disse a algumas mulheres para contar aos discípulos do Senhor e a Pedro o que acontecera. Por que de repente não poderia ter sido João? A Bíblia fala que João era o quê? O discípulo amado, não que Jesus amava mais, mas João era aquela pessoa... nós temos nossos filhos e filhas, às vezes não dão uma grudadinha na gente, os filhos, irmãos, que gostoso, ou um irmão mesmo, né, ou a irmã mesmo, gosta de ficar pertinho. João era esse tipo de pessoa, ele gostava de ficar grudado em Jesus. Você gosta de ficar grudado em Jesus, sim ou não? Que delícia, né? Mas Jesus não citou João, ele citou quem, irmãos? Quem que ele citou, irmãos? Vamos lá, Pedro. Coisa interessante, né? João era amado do Senhor. Será que havia algo em Pedro que era tão diferente dos demais? O que será que tinha em Pedro, né, irmãos? Eu tenho muito de Pedro na minha vida. O Senhor está trabalhando, amém? Quem era Pedro? Pedro foi um homem autossuficiente. Ô Karen, projeta para nós Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao 35, cara. Vai falar um pouquinho de como era Pedro. Vê se encaixa alguma área da tua vida aí, como se encaixou na minha, como tem se encaixado alguns momentos. Oi? Mateus capítulo 26. E pode deixar por aí que a gente vai usar alguns versículos aí, tá? Do 31 ao 35, os versículos. Então o Senhor foi quem chama Pedro, mas está chamando a gente também hoje. Então Jesus lhe disse, esta noite, todos vós, está falando com os discípulos, ó, escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Olha o que aconteceu com os discípulos na sequência. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha como a gente fala as coisas às vezes, irmãos. Olha lá, versículo 35, 35, né? Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Deixa eu ver até o 35, amém. Então mostra um pouquinho o que aqui? Da autossuficiência de Pedro. Alguém já compartilhou alguma área da sua vida e você fala, eu vou e de repente você mudar a trajetória? Eu sempre costumo falar que nós não temos palavras de rei, porque nós podemos mudar o que nós falamos, não é verdade? O rei não, o rei quando decretava algo, nem ele podia mais revogar aquilo, era selado, né, pastor? E nós às vezes mudamos, né? Mudamos, falamos algo hoje e já mudamos amanhã. Onde está isso aí? Nas nossas próprias emoções. Amém? Pedro foi esse tipo de pessoa. Então ele era autossuficiente. Ele falando daquela maneira, ele achava que ia confortar Jesus. Mas Jesus já sabia de todo o plano que ele tinha que cumprir. Ele ouviu Pedro, mas ele já sabia. Pedro foi alguém que queria vencer na força do braço. No mesmo capítulo, Karen,
Cara, e a Melissa que está ali hoje? Melissa, vai lá no versículo 51. É Mateus 26. Aí vai só no versículo, pode manter nesse capítulo aí que a gente vai um pouquinho aí. Vai no 51, por favor. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem foi esse homem que cortou a orelha do soldado ali? Pedro. Eita, Pedro danado, né? Querendo resolver as coisas já comigo é assim mesmo, né? Mais ou menos dessa maneira. Então ele quis resolver na força do braço. Quantas vezes nós não agimos assim, irmãos? Quantas vezes? Ou não queremos agir naquela situação? Fala de trânsito, por exemplo. Ou deram uma ralada ali, bateu. Ali é o teste, irmãos. Jogando futebol, é outro teste. Para testar, nós estamos indo bem no teste, eu acho, nessa parte. Se alguém algum dia dá uma, agir um pouquinho como o Pedro ali, a gente vai orar ali, já vamos, acalmar. Tem que ter alguém ali. Mas está sendo uma tranquilidade. Eu vejo o que o Senhor está fazendo, A boa obra que Ele começou, Ele está completando as nossas vidas. Amém? Hoje em dia mesmo no trânsito é muito difícil você permanecer calmo, tranquilo. Eu falo a verdade para vocês, eu não gosto muito nem de dirigir. A Silene sabe, Eu preferia do trem que eu ia dormindo, Ia para o trabalho dormindo e voltava a dormir. A chegar descansado, Mas assim, hoje é um meio que precisamos, Para se locomover, Mas olha lá, então nós estamos falando que Pedro foi um homem autossuficiente. Ele que também agia pela força do braço. E agora Pedro também foi alguém que seguiu a Jesus de longe, irmãos. Karen, Melissa, o versículo 57 e 58, do mesmo capítulo. Essa dupla de dois aí hoje é uma benção. Glória a Deus. É isso aí, gente. É isso aí, ó. Vamos gerar pessoas para nos auxiliar. É isso aí. A pegada é essa mesmo. Amém, irmãos? Você que eu falo, você tem um talento. Então você vai multiplicar esse um talento. Em nome de Jesus, Jéssica. São muitos, Então ele fala que ele seguiu Jesus de longe, olha lá. E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro fazia o quê? Seguia de longe. Imagine Pedro atemorizado com aquela situação. Jesus estava levando para ser preso, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Amém? Não estamos aqui para ficar julgando, jamais. Como o pastor tem ministrado, toda vez que nós saímos daqui, você que era aqui, toda vez que nós saímos daqui, vamos sair com uma palavra de bênção, uma palavra de edificação, de construção, de revelação. Amém? Nós estamos usando a figura de Pedro, trazendo para o que nós somos, que é uma alta análise. Não é para falar, eu sou pecador, eu sou isso, aquilo, não. Para nós analisarmos o quanto somos falhos, e o quanto nós precisamos agir diante de várias situações. Então Pedro ele ficou atemorizado. Alguém já ficou com medo de alguma situação aqui? Irmãos, a gente passa uns medos todo dia, Silene? Mas mesmo no meio daquele medo, o que acontece? Jesus vem com um bálsamo e ministra na gente. Calma. Talvez o deserto não é para a vida inteira, Você vai chegar do outro lado. Ao mesmo tempo que o inimigo tenta atacar a tua mente, que você começa a ver informação, começa a ver a realidade de algumas coisas, e aí parece que o sobrenatural não vem mais. Aí você olha e fala, meu Deus, não é? Aí o Espírito Santo vem e fala, aquieta-te, eu continuo no controle, eu continuo cuidando, eu continuo fazendo, eu continuo dando direção. E é isso. Mas Pedro teve medo e perseguiu Jesus de longe ali. Pedro foi alguém que negou a Jesus. Karen e Melissa, no versículo 75, por favor. Deixa eu ver se dá só para completar ali, para não ir muito longe. Versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
pastor até explicou esses dias sobre a questão do galo, né, pastor? Que era tipo um som, né? Uma trombeta que avisava das repartições ali do lugar. Não é o galo cocoricó não, viu? Né? E é bom essas explicações. Você fala, eu estava lá, mas eu estava lembrando. Falar, foi domingo passado. E é isso que nós temos que fazer. Vamos comer o que a gente está comendo hoje, vamos levar para a semana. Vamos pegar a linhagem e vamos para cima. E deixa o Espírito Santo ministrar, amém? Deixa o Senhor nos usar. Então, a Pedro, irmãos, né? Significa o quê, né? Vamos lá. Mas o Senhor queria que alguns fossem dizer a seus discípulos e a Pedro sobre a sua ressurreição. Olha o cuidado que o Senhor teve com Pedro. Olha o cuidado que o Senhor tem com Márcio. Olha o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós aqui. Olha o cuidado que Ele tem com a Silene. Olha o cuidado que Ele tem com a Érica e com o Júlio. Olha o cuidado, pastor. Ele tem um cuidado. Ele tinha que citar o nome de Pedro. Por quê? Pedro era uma pessoa muito falha como eu e você. Limitado como eu e você. Por isso ele falou, tenho que chamar esse rapaz aqui. Ele tem que voltar aqui. Eu ensinei ele. Eu andei do lado dele. Mas ele passou um momento de fraqueza, de dificuldade. Esse é o Jesus que nós servimos. Na minha fraqueza, na sua fraqueza, é aí que se tornamos fortes em Cristo Jesus. Ele tinha que mencionar o nome de Pedro, pastor Valdir. Não tem como. Mas esse Pedro aqui é eu e você. Quantos medos de fraqueza talvez você não tenha passado ou está passando? Ou até você mesmo, até você no seu íntimo tem se julgado. Se eu não tivesse feito aquilo, não tinha acontecido aquilo. Não. Tudo na vida, diante de Deus, tem um propósito. Hoje pode ser perca, mas amanhã você vai ver como um ganho. Porque o aprendizado, ele é a melhor coisa nas nossas vidas. Amém? O Senhor ele é tão perfeito que Ele criou o homem, nasceu, do pó nos formou, e um dia Ele fala, vai voltar de novo. Por quê? Ele é tão maravilhoso que Ele fala, não quero que você sofra tanto. Vai chegar uma hora que você vai descansar. Isso é perfeição. Nascemos para um dia descansar, pastor. Glória a Deus por isso. Não digo que nós não temos que querer viver bastante, né, irmãos? Amém? Nós temos sonhos e projetos, mas podemos descansar nisso, porque o Senhor é tão perfeito que Ele falou, um dia você vai descansar, filho. É descanso mesmo, amém? Estamos em Cristo, amém? Nova criatura, salvos pela graça. E um dia nós vamos descansar. Mas nesse projeto, nesse tempo, nós vamos passar por alguns momentos. Então a Pedro significa o quê? Que o Senhor nos ama apesar das nossas falhas. Amém? Eu vou falhar com você, você vai falhar comigo, outros irmãos vão falhar com a gente, nós vamos falhar com outros irmãos, mas o Senhor nos ensina que o amor tem que prevalecer. Amém? Muita gente talvez diga, eu já falei assim um dia, eu já falei isso, comigo só faz uma vez, só erra uma vez. Alguém já falou assim? Eu já falei. Irmãos, eu falo por mim, que a Silene sabe, né? É uma vez só, né? É por isso que eu falo, eu comento, que eu falo, a gente era tão radical com as coisas do mundo, aí chega hoje para o Senhor, perdão na palavra, não é isso que eu quero falar para vocês aqui, mas a maneira de nós imaginávamos, como é para o Senhor nós entrega só o resto, está feito de qualquer jeito, não é verdade, pastor? Eu era tão radical, né? Eu combinava alguma coisa, eu gostava de cumprir. Às vezes não vai dar para você cumprir tudo, certo? Para acontecer imprevistos. Mas no mínimo uma satisfação eu dava. Aí depois que você veio para o Senhor, agora eu posso todas as coisas assim, porque o Senhor, Ele me deu liberdade. Mas e o compromisso que eu tinha? Eu tinha um compromisso no mundão. Agora com o Senhor, por que o meu compromisso Ele diminuiu? Só porque o Senhor me ama? O mundo não me amava, pastor. Quem me ama é o Senhor Jesus. Mas o porquê? Mas é um engano, não estou falando aqui que tenha pessoas assim, amém, irmãos? É para nós refletirmos, tá? Eu falei, você vai sair com uma palavra aqui de bênção daqui, desse ministério. E eu fiquei pensando em mim primeiramente. Eu fazia tanto, para tantos lá fora, que não estava nem aí chega para o Senhor, eu faço de qualquer jeito. O Senhor é tão maravilhoso que Ele nem olha isso aí, viu? Ele nem olha. É tanta graça que a gente acaba não dando valor, né? Mas Jesus, que é o nosso padrão, nos diz que apesar dos nossos erros, Ele continua nos amando, amém? Olha para um irmão, para uma irmã aí, fala, olha assim, olha para o outro aí, olha aí, você ama esse irmão que está aí? Mas eu mal conheço, mas ele é meu irmão e minha irmã em Cristo,
Ele tem um monte de falha, eu tenho um monte de falha, mas eu amo ele porque ele é meu irmão em Cristo. Um dia nós vamos só adorar o Senhor lá na glória. Se a gente puder olhar lá, Adriano, nós dois lá olhamos e falamos, nós estamos adorando o Senhor, Adriano, olha que coisa linda, os anjos cantando e a gente, olha que coisa maravilhosa, pastor Valdir. Amar. O Senhor está nos dando um exemplo de amor. Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele não diminui o amor por mim e por você, o pecador. Ele não jamais diminuiu, jamais vai diminuir, que a palavra dele é poderosa, é reta, é santa, ela prevalece. O mundo tenta passar a ideia de que uma vez que você falhou, você já não serve mais para aquilo. Irmãos, a maioria aqui, nós somos trabalhadores. Erra no trabalho para você ver. Você faz 99,9% certo, Elaine. Errou 1%, Elaine, você errou. Não é isso, Elaine? Não é assim no trabalho nosso? Não é assim, Júlio? Na dobra lá, Júlio, como é que é na dobra lá? E fala, fiz besteira. Porque é mais fácil eu ver o defeito do que a qualidade dos 99,99. Faltou só o 0,01. E quem é bom de geografia aí faz a conta aí. Mas é mais fácil olhar um defeito. E o Senhor está ensinando para nós aqui que Ele chamou Pedro era por causa dos defeitos, pastor, não era por causa da qualidade. Olha que lindo, né, irmãos? É por isso que o Senhor chamou eu e você. Por isso que Ele se coloca. A gente, pela misericórdia, para estar aqui hoje, eu não imaginava estar aqui ministrando. Não tinha esse intuito, mas é o Senhor que está fazendo as coisas, amém? Eu não falava em liderar uma célula junto com os irmãos, né? Mas assim, o Senhor, Ele tem feito coisas, Ele tem nos impulsionado para aquilo. E é tudo, irmãos, tudo é para Ele, é tudo para a glória dEle. Tudo que acontecer é para a glória do nosso Rei. Não temos nada nisso aí, nada, é o mínimo que fazemos. Então essa é uma versão errada do mundão aí fora. Você errou, você não serve mais. Olha o que o Senhor diz a Pedro. Eu passei 3 dias no seio da morte, desci até o abismo, mas Pedro, eu ainda amo você. Eu ainda amo a cada um que está aqui. Essa é a palavra do Senhor para nós. Independente do que você já falhou hoje, eu já acordei falhando, o Senhor continua amando do mesmo jeito. Que Senhor maravilhoso, irmãos. Olha, nós vamos desfrutar da ceia. E que amor, né? Poder desfrutar da ceia hoje, com todas as minhas falhas e as suas falhas. Que maravilhoso. E o Senhor não está nem preocupado com o que você fez, mas Ele está feliz por ver cada um de nós aqui, para poder ceiar junto com Ele. Então Ele disse assim, né? Pedro, eu ainda acredito em você. É isso que o Senhor está falando para nós. O Senhor acredita em mim, em você. O Senhor tem planos a nosso respeito. O Senhor tem obras a se cumprir em nossas vidas, nas nossas casas. O Senhor tem sonhos para se multiplicar ao longo de nossas vidas. Ele sonhou primeiro. Amém? Ô Karen, Melissa, projeta aí Salmo para mim, fazendo um favor, Salmo 103, versículo 13. Copão de água aqui, aí 103, versículo 13. Livro de Salmos. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão entendendo, amém? Viu o quanto nós somos preciosos para o Senhor? E Ele tem nos chamado pelo nome. Se nós tivéssemos aqui nesse livro poderoso aqui, ó, poderia ser um de nós, né, pastor? Está escrito aqui. Aqui, mas lembra uma coisa, o seu nome já está escrito no livro da vida, amém? Amém. Ó, como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha que Pai maravilhoso. Por que Ele chamou Pedro? Por que Ele está chamando nós hoje? Porque Ele se compadece dos filhos. Ele ama o filho. Né, Marcelo? O pai ama o filho, né, Marcelo? Não é, Will? O pai ama o filho. Não importa se o filho seja o mais pulador que tiver ali. Às vezes o pai é chamado na escola, a mãe na escola, não é? De repente a pessoa fala, ixi, né? Uma vez a Esther, ela vendia uns bolos, né? A Esther fazia uns bolos e vendia na escola, viu, irmãos? A Esther é uma benção. E aí a Esther pegou, aí um dia a diretora chamou a Esther
E ela chegou em casa para falar para nós, né, Silene? Isso tem um bom tempinho, né? Ela bem mais jovenzinha. E ela chegou assim, falou, pai, fui chamada na diretoria. E a Esther já estava ela falou, e pai, já fui pensando, o que eu fiz? Ela falando para nós, achei engraçado, né, Silene? Ela falou, Esther, preciso falar com você. E ela falou que já foi assim, ó, com a cabecinha meio assim, falou, o que eu aprontei? Eu vou ouvir aqui em casa, né? Aí a professora falou, nós vamos ter uma reunião na escola, você faz bolo, né? Eu quero encomendar um bolo seu. Acho que a bichinha fez, ufa. E ela chegou falando assim para nós, depois de tirar esse lembro, como compartilhando, falou, o senhor é tão bom que a gente está aqui, né? E glória a Deus que a nossa filha está fazendo a diferença lá também, como os de vocês têm feito. Porque eles têm uma instrução em casa. Eles têm um Deus vivo habitando dentro de casa. Eles reconhecem. Eles sabem já o que é certo e o que é errado. Eles sabem. Eles vão errar, é lógico, nós erramos até hoje. Né? Mas o importante é que nós sabemos que tem um Pai que nos acolhe, um Pai que nos ama, independente das nossas falhas, dos nossos erros. Amém? E a Pedro também significa que o Senhor é um Deus de segunda chance. Amém? Não é só de segunda não, irmãos. Foi um ponto que colocou aqui, mas é de várias chances, pastor. São infinitas chances. Esse é o Deus que nós servimos. Se Jesus não falasse especificamente o seu nome, Pedro não iria aguardar por Jesus. Ele tinha falado que ele morreria com o Senhor, não é isso? Nós lemos algumas partes ali atrás. Falou várias coisas, mas ele não conseguiu cumprir aquilo que ele tinha falado, porque ele agiu na emoção. Quantos de nós agimos na emoção às vezes, irmãos? No falar. Então ele estava praticamente, vamos dizer, destruído moralmente. Como pessoa ele estava desanimado. Nossa, eu falei para Jesus que eu ia andar com ele, que eu não ia negar ele. Olha a primeira coisa que eu fiz. E o Senhor já tinha falado que sabia que ia acontecer. Nosso Deus presente a todo instante já sabe. Mas o Senhor teve o cuidado de mencionar às mulheres, especificamente, o nome de Pedro. O Pedro que negaram ao Senhor, o Senhor teve ali aquele momento de falar, chamar ele pelo nome. No entanto, o Senhor ainda o mencionou especificamente. Porque ele sabia que tinha que cuidar de Pedro. Todos os outros discípulos estavam abalados? Sim. Temerosos? Sim. Mas ele conhecia todos. E ele sabia que Pedro era o mais abalado. Pelo quê? Pelas palavras que ele tinha falado. Olha o cuidado do Senhor comigo e com você. Você sabia que uma vez salvo, salvo para sempre? Não foi aquilo que impediu de Pedro ser utilizado lá nos livros de Atos, lá na frente. Não foi isso que impediu Pedro. Não foi o erro de Pedro, a fala de Pedro, não foi a minha fala, o seu erro. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que nós servimos. O que você falou ontem, eu falei abobrinha ontem, já não serve mais. O Senhor chamou Pedro pelo nome, e hoje Ele chama você pelo nome. Independente de como você está. Independente de como sua alma chegou aqui. Independente de como o seu corpo, nosso corpo ele é frágil, chegou aqui. O Senhor te ama, Ele te chama pelo nome, como Ele chamou Pedro. Com as minhas falhas, com as tuas falhas. Em Filipenses, não precisa abrir, tá? Eles ficarem. Filipenses capítulo 6, ele fala que aquele que começou a boa obra, Ele irá completar nas nossas vidas. Então vai ter um tempo para isso. Nós vamos errar muito, mas nós vamos acertar muito também. E quando nós errarmos, nós temos um Pai acolhedor que Ele vai falar: filho, eu continuo te amando, eu vou continuar te usando. Vá em frente, vá para o outro lado da margem que eu te capacito. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que ministrou na vida de Pedro. Apesar de você pecar e se sentir desconectado de voltar a Ele, do lado dele, no entanto, não há qualquer razão para não voltar. Não há qualquer razão. Não há qualquer dificuldade que te separa do amor de Deus. Errei, pequei. O Senhor continua te chamando. Volta para os meus braços. Amém? O filho pródigo voltou por quê? Por que o filho pródigo voltou? Ele mesmo fala: Senhor, pequei contra ti. Na volta dele,
Ele achava que não era mais digno, pastor, né? Não achava que era mais digno de usufruir da mesa do pai. A primeira coisa que o pai fez, que é? Abraçou e beijou. Você se sente abraçado, amado por Jesus? Foi a primeira coisa. E quando nós erramos, nós sentimos assim mesmo. Pois ele enviou uma mensagem, através das mulheres: dizei aos discípulos e a Pedro. Isso significa que o Senhor ainda o amava, que o Senhor estava disposto a perdoá-lo e começar tudo novamente. Amém? Eu, quando bem mais jovem, antigamente fazia-se muito isso, né? Hoje as coisas vão mudando, né? Mas a gente aprendia um pouquinho de tudo com os pais, né, irmãos? Quem passou essa fase aí? De aprender com os pais, Adriana? Vocês faziam um pouco de elétrica, pastor? Um pouco de alvenaria, né, Will? Fazia um pouquinho de tudo, né? E quantas vezes eu ia lá, levantava uma paredinha de bloco, um tijolinho, assentava um revestimento, aí meu pai vinha e olhava, tá torto. E aí, pai? Destrói e faz de novo. Era bem assim. Não, vai lá, faz de novo. Eu já estava cansado, já meio querendo desanimar, Adriano, já não vou fazer mais isso aqui não. Tipo assim, eu era exigente, mas eu aprendi fazendo o quê? Fazendo de novo. Não sou lá o profissional da área, né, viu, Will? Mas eu me viro bem. Eu não faço uma parede torta, não. E dá para fazer algumas coisas. Mas o que era? O poder da repetição, Júlio. O poder da repetição. Não é? Então, se nós tivermos que voltar para fazer de novo, o Senhor permite e nos abençoa, para que possamos fazer melhor essas coisas. Amém? É um aprendizado. Então no erro também nós aprendemos. Jesus ainda não terminou a obra na minha casa e na sua casa. Muitas coisas ainda estão para acontecer, em nome de Jesus. Amém? Assim como o Senhor, Ele falou e chamou a Pedro em específico, o Senhor continua nos chamando hoje. Eu falei 2 pontos e vou para o último ponto. Então, a Pedro significa que o Senhor nos ama apesar das nossas falhas, e que o Senhor é um Deus de segunda chance, mas são vários, amém? Mas tem uma terceira, que o Senhor é um Deus de graça, pastor. Esse é maravilhoso. Olha só, Ele não está nem com as minhas falhas, com as suas falhas, amém? Ah, mas relaxo, não é. Ele não olha o que foi para ontem, Ele está olhando o que está sendo hoje, agora. Entendeu, irmãos? Vamos guardar isso. Isso não me dá leque para me relaxar nas coisas, não é isso. Isso é gratidão por um pai que jamais falha. Isso é gratidão, amém? E o que o Senhor é um Deus de segunda chance e de várias chances. Se eu cair ali agora, Ele vai me levantar de novo. Se você cair ali agora, Ele vai te pegar pela mão de novo. E Ele fala: filho, continua, eu sou contigo, homem e mulher valente. Amém? Então o Senhor é um Deus de graça. A graça é o que? É um favor não merecido, é um presente. Eu não merecia esse presente, mas o Senhor falou: eu te dou um presente. É isso, Ele não pediu nada em troca. Pelo contrário, deu o único filho. Não pediu. Quando o Espírito Santo escreveu a Bíblia, irmãos, eu sei que muita gente já falou isso para você, foi homens que escolheram. Alguém já ouviu falar ou só eu? Tem gente que não acredita na Bíblia. Não acredita na Bíblia. Porque foi homem que escolheu? Homens cheios do Espírito Santo. Ele usou sim, homens, como está usando eu e quer usar você. Mas são pessoas que tinham o quê? E têm o Espírito Santo. Irmãos, eu sempre falo, por nós, por mim, por você não sai nada. Não sai, nem lá no seu trabalho que você tem as suas habilidades. Se o Senhor não estiver contigo, homem e mulher, nada somos. Chegar lá naquela máquina perigosa, com todos os equipamentos de segurança, quem está te guardando? É o Senhor. Atravessar a rua, essa avenida, quem está nos guardando? É o Senhor. Aquele dia ruim, de enfermidade, que parece que não passa, quem está te guardando? É o Senhor. É o Senhor. Ele especialmente mostrou-nos que as poucas palavras
eram inesquecíveis para Pedro, e a Pedro tinha um significado especial para ele. 3 dias após a morte do Senhor, Pedro estava calado porque tropeçara. Quando a gente fica triste em alguma situação, é uma tendência grande de cada um ficar na sua, no quietinho, não é verdade? Ou com a perca, às vezes nós queremos um tempo. E Pedro estava nesse tempo, parecia morte para ele. Ele tinha morrido espiritualmente, irmãos. Ele tinha morrido. Mas o Senhor não o esqueceu. Pedro não podia entender isso. Talvez hoje, nós compartilhando essa palavra, você fica meio, mas eu não estou entendendo ainda. Nós vamos entender aqui no finalzinho. Por que Deus me amou dessa maneira? Por que Ele continua me amando dessa maneira? Por que Ele me permite, com as minhas falhas, eu participar do banquete da ceia? Você sabia que você participando da ceia, não é só o corpo junto. Você é curado. Você é transformado. Porque Ele fala, fazer isso em memória de mim. É vida. É vida, não é morte. Eu já ouvi no passado que se eu, dependendo do jeito que eu estava, pastor, se eu comesse eu ia morrer ali. Alguém já ouviu isso que é mais velhinho? Pelo contrário, o pão é alimento, é vida, é abundância, é banquete, é sentar do lado do Pai, é ser acolhido pelo Pai. E o sangue também, ele fala da vida. Vida fora do corpo, ou sangue fora do corpo, perdão, sangue fora do corpo é morte. Mas o Senhor trouxe sangue pela morte dele e nos entregou esse sangue para que fôssemos gerados vida. Amém? Talvez ele pudesse dizer, Pedro, o que eu fiz para merecer tão grande amor? Talvez, feche teus olhos uns minutinhos. Faça essa pergunta para você, no seu íntimo. O que eu fiz para receber tão grande amor? Não se julgue, não estou falando para você se julgar e se examinar. Só pensa um pouquinho. Se você fosse responder a isso. Se você fosse a responder essa pergunta, não responde para mim. Eu queria só que o Espírito Santo ministrasse isso em você. O Espírito Santo de Deus, o nosso amigo. Talvez você entrou aqui hoje triste por alguma situação. Talvez falaram para você que você falhou. Talvez jogaram na tua cara, você falhou. Mas o Senhor fala, não importa o que você falhou. O que está importando é o que eu fiz por você, filho. Pode abrir os teus olhos. Sabe? Eu tenho certeza que você pensou como eu. O que eu poderia fazer? Nada. Não foi isso? Para merecer tão grande amor? Eu posso fazer o que for. Né? Fazer o que for. Por isso que eu falo, não se preocupe com homens. Mas continue amando aquilo que o Senhor pede para você. Os homens vão passar nas nossas vidas. Né? Você vê o pessoal falando de política esse dia, que já está começando de novo, né? É o pessoal, né? Fala disso aqui. Gente, ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Se nós tivermos pessoas convertidas no poder, você pode ter certeza, tudo isso aqui vai melhorar. A nossa parte não é ficar julgando A, ou B ou C. Não é, irmã Jéssica? Não é julgar A, ou B ou C. É nós orarmos para que esteja uma nação sarada, uma cidade sarada, uma igreja sarada, porque nós temos falhas e muitos defeitos, mas a cada dia nós somos transformados. Nós, como um povo sarado, nós temos um olhar diferente. Amém? Talvez esse seja o pensamento de muitos, mas se você abrir os seus ouvidos espirituais, você ouvirá dos lábios do Senhor o mesmo que Pedro ouviu. Então o Senhor ele foi se manifestar a Pedro, porque ele sabia que Pedro precisava muito mais dele do que os outros naquele momento. Amém? Se precisasse os outros, com certeza, mas aquele momento era específico para quem? Para Pedro. O momento era para ele. Ele não queria perder aquele discípulo precioso. E às vezes nós temos perdido, não é? E parece que a gente é culpado, mas não é. Tudo tem um propósito. Nós amadurecemos, nós crescemos,
Ninguém está preparado para perdas, não é verdade? Quando a gente perde um ente querido, é horrível, irmãos. Ninguém quer perder, mas a gente sabe que um dia vai perder, não é? Mas sabe qual a graça nisso? O melhor de tudo é quando nós perdemos, no modo de dizer, para o Senhor. Aí você fala, eu ainda tenho esse conforto. Muitos não têm esse conforto, não é? De repente não está mais aqui, de alguma maneira, mas você sabe que está melhor. O duro é quando você fica naqueles pensamentos, não é? Mas olha só, no final disso aqui que nós estamos compartilhando, não foi o que você, o Senhor falando para Pedro, né? E para mim e para você, não foi o que você fez, meu filho, foi o que eu fiz por você. Tudo que eu fizer aqui vai passar, mas o que o Senhor já fez por nós, irmãos, essa é a palavra para nós hoje. Não é o que eu tenho feito de melhor, o que eu tenho acertado, o que eu tenho errado, mas o que o Senhor já fez na cruz. Já está tudo pronto, já está tudo preparado, já está tudo consumado, como o Senhor diz na palavra na cruz. Foi o que o Senhor fez. No dicionário de Deus tem uma palavra para isso: é a graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Talvez você chegou aqui de uma maneira até como Pedro chegou, ou como Pedro nem imaginava, mas o Senhor teve todo o cuidado, e chamando pelo nome, vai, fala aos discípulos, e a Pedro, vai, fala ao povo aí fora, mas fala para o pastor Valdir também, fala para a pastora Ruth, fala para o Vanderlei também, fala para a Camila. Não vou lembrar todos os nomes porque vai dar um branco, tá, irmãos? Mas é para nós. O Senhor está falando com cada um de nós hoje. E a importância de você, como essa pedrinha mínima, com esse um talento mínimo, a importância que você tem para o nosso Senhor Jesus. Olha a importância disso. Amém? Irmãos, ao se comparar a vida de Pedro hoje, reflita isso aí hoje um pouquinho. Temos muito de Pedro em nossas vidas. Temos muitos acertos, temos muitos erros, mas não olhe para esse detalhe. Olha para a cruz. Olha para o que o Senhor fez por você e por mim, sem merecer. Amém? Essa é a palavra para nós hoje.